Irmã. Paz do Senhor Jesus, você que é professor de escola bíblica dominical, prazer estar falando com você. Nós colocamos um vídeo no canal, mas não ficou muito bom, fizemos ao vivo, não ficou muito boa a filmagem, então a gente resolveu fazer um novo material aqui rapidinho, para a gente poder não perder aí o fio da meada, começar já se conectando no início desse terceiro trimestre de 2020, todo mundo junto. O que é que eu trago aqui? Você que é aluno há muito tempo da escola dominical, essa aqui está sendo a revista reeditada pela CPAD, tá bom? Talvez você esteja vendo aqui de maneira espelhada, mas a capa é essa aí, a capa de 1993. Esta revista eu estou disponibilizando no formato Word e no formato PDF no nosso Google Classroom, Google Sala de Aula. Você vai aqui na descrição do canal, você vai encontrar a senha do Google Classroom. Se você ainda não tem esse material em mãos, eu não posso disponibilizar material de 2020, né? Estou disponibilizando aí, porque se aí onde você está ainda não chegou a sua revista da CPAD, você já encomendou, a revista não chegou, o serviço de correio não está funcionando, estamos todos isolados, estamos em quarentena, é um ano atípico. É um ano que a gente nunca viveu nada igual antes. Nossa geração não conhece esse tipo de coisa. As passadas sim, mas a gente nunca viveu isso. Então, o templo está fechado? Tá. O templo desabou? Sim. Mas a igreja não, a igreja está funcionando. Tá certo? Se você não tem, a revista nova não chegou na sua mão, está com dificuldade, não conseguiu com ninguém, você não tem essa revista, você doou para evangelismo, para o ar livre, e você não tem esse material, eu estou disponibilizando para você no nosso Google Classroom. O que é que você vai fazer? Você vai lá no Google Sala de Aula, Google Classroom. Se for no computador, no seu notebook, você vai na página do Google, tem aqueles quadradinhos lá, você clica e você vai encontrar Google Sala de Aula. Eles vão te pedir para você vai entrar em uma sala, eles vão te pedir uma senha. A senha está aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, você vai. Eu disponibilizei em dois formatos, porque tem celular que não pega um ou outro formato. Disponibilizei nos dois formatos. Colocamos também uma linhazinha do tempo bem simplesinha, que pode te auxiliar a entender aí com o seu aluno, a passar para o seu aluno, ou a você que está com essa dificuldade de se agrupar com sua classe, tá difícil para você, então você mesmo vai estudar, tá? Para você entender mais ou menos um pouco de data. De onde foi que eu tirei essa linha do tempo? Algumas dicas que eu passei no vídeo anterior, que eu estou querendo repetir para você agora. Que o vídeo anterior ficou muito ruim, nós tentamos melhorar e hoje eu consegui aí alguma coisa melhor um pouquinho. Quem sabe daqui pro fim do trimestre melhora um pouco mais. Esse está um pouco melhor, mas é o que a gente tem para hoje. Então, o que foi que eu sugeri? Se é professor, pouco recurso, então se você tem uma Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem mais conteúdo de teologia sistemática, é mais sistemático, mais de doutrinas. E se você tem a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que é muito mais voltado para a história, para a parte devocional, você tem muita coisa em mãos, tá? Outra Bíblia que eu sugiro para você é a Bíblia de Estudo Arqueológica, a NVI, muito interessante. E o que é que eu faço com esse material? Eu compro e levo para a igreja, e boto debaixo do braço, boto na sacola. Não, esse material a gente compra, deixa em casa. A sua Bíblia de levar para a igreja é uma, a Bíblia de pesquisa é outra. Isso é material de pesquisa, material de referência, a gente não sai por aí carregando nem emprestando, né? Deixa lá quietinho no canto. Tem Bíblia que eu compro capa dura mesmo, que é para ficar lá na estante. Quando eu precisar, vou lá e pego, tá? Não é capa de luxo, não. Não é capa de Bíblia de estudante, Bíblia de livro de estudar. E esse material vai te ajudar bastante a entender a lição. Você está sem aula, você quer estudar em casa sozinho, você tem essas bíblias de estudo, então tá ótimo. Já vai te ajudar bastante. Vai te ajudar muito mesmo, tá? A entender a lição. E o que é que a gente tem aqui em mãos? Algumas diferençazinhas, porque a nomenclatura de algumas partes mudou. É uma revista feita pelo pastor Eurico Bergstein, missionário Lars Erik Bergstein, tá? Ele é da Finlândia, veio ao Brasil, ele faleceu em 1999.
É a segunda vez que a gente estuda uma revista póstuma do pastor Eurico Bergstein. Assim que ele faleceu, foi lançada uma nova revista, muito boa, falava sobre o Espírito Santo. E essa aqui, a CPAD está reeditando. Tá? Então, a segunda vez que a gente estuda uma revista do pastor, depois que ele nos deixou, depois que ele foi promovido às mansões celestiais. E quais são os títulos da lição deste trimestre? Lição 1, Daniel ora por um despertamento. Lição 2, despertamento espiritual, um milagre. 3, o despertamento renova o altar. 4, a construção do templo enfrentou oposição. Isso é para a gente observar que essa lição foi feita para a gente nesses dias. Essa lição é perfeita. 5, lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. 10. Provai se os espíritos são de Deus. 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E 13. A vigilância conserva pura a igreja. São essas 13 lições que estarão sendo acompanhadas agora pelo pastor Elianai Cabral, pastor, presidente da Assembleia de Deus em Sobradinho. E nós vamos aqui na nossa lição de número 1. Ela foi ministrada no dia 4 de julho de 1993. E agora será ministrada no dia 5 de julho. Interessante. Daniel ora por um despertamento. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. E a gente precisa lançar mão desse poder. Você lembra que nós encerramos o trimestre passado, o primeiro semestre, estudando sobre a batalha espiritual? Nós temos uma lição aqui, que foi ministrada em formato de videoconferência, tá? E fala justamente sobre a batalha espiritual. Se você acompanhou a lição, você se lembra dessa lição. Não é uma lição para você colocar no bolso, não. É coisa para você utilizar. Colocar no coração, a palavra do Senhor, e você se fortalecer em Deus. Eu trouxe algumas gravuras nas nossas aulas, como o exército romano se posicionava, como é que o exército romano se vestia. O apóstolo Paulo observou essa batalha porque ele estava justamente preso em Roma, então ele estava observando tudo aquilo ali, tinha soldados perto dele. Ele sabia como aquele povo se vestia, sabia como aquele povo se portava. E o comentarista aqui na nossa Verdade Prática fala que a gente precisa, se a gente se dedicar à oração, a gente vence até os poderes malignos e a gente precisa vencê-los realmente, tá? Fica aqui a dica. E o texto bíblico básico, que nós chamamos de leitura em classe, está dividido em 4 partes. Tem 4 partes, 4 aspectos para a gente observar. E eu vou ler com você. Mas antes eu quero deixar novamente um conselho a você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, que eu coloquei esse conselho, eu deixei esse aviso aí para o seu coração. Você que é aluno da Escola Dominical, a Escola Dominical importa, a Escola Bíblica Dominical importa. A gente vê muitas pessoas alçando bandeiras ideológicas, e a gente precisa alçar essa bandeira também. Escola Bíblica Dominical importa. A gente precisa dessa escola viva. Você é aluno, sua classe não está funcionando, ajude seu professor, reúna seus colegas, organize aí uma sala de aula no Google Meet, organize no Zoom, organize uma live pelo Facebook, um canal no YouTube, uma forma que você possa manter todo mundo junto, tá? É necessário. Você é professor de escola bíblica dominical, não deixe seus alunos em casa, simplesmente assim. Estamos isolados.
mesmo cada um na sua casa, tem como a gente se reunir através das redes sociais, das mídias sociais. Você tem como se unir com seus alunos e manter a chama viva, a chama acesa. Faça o grupo do WhatsApp, envie áudios e reúna esse pessoal para estudar. Não deixe seus alunos distantes um do outro, não deixe sua classe distante. Mande áudio, mande uma mensagem. Observe se eles estão acompanhando a aula pela internet. Observe a presença deles. A presença de cada um importa, tá? Aluno de EBD importa, tá bom? Escola Bíblica Dominical importa. Não deixe a sua escola morrer. Não deixe sua classe isolada em quarentena. As nossas aulas não estão de quarentena. A EBD não está de quarentena. A EBD continua funcionando. Não deixe a sua classe morrer. Mantenha a sua chama aí acesa. A chama de professor de escola dominical. Fique junto com a sua turma. O que foi que nós fizemos aqui? Eu vou deixar aqui registrado. Aqui na nossa igreja, como nós mantivemos nossa classe e não haveria uma nova lição, nós resolvemos fazer aqui uma eleição. Então, juntamos 4 revistas de 1983 e fizemos uma eleição para estudarmos no domingo. Fizemos uma votação, alguns votaram, outros mandaram um recadinho para mim. O que a turma escolher tá bom, tá ótimo, e a gente fica perguntando a um, perguntando a outro, você já votou? Você já disse qual é que você quer? E nós escolhemos a lição do 4º trimestre, que fala sobre a volta de Jesus, evangelismo, missões, e que foi escrita, comentada pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. Então, essa é a lição que nós iremos estudar no domingo de manhã. E aí foi quando a CPAD teve a brilhante ideia de lançar, de reeditar aqui essa lição. Foi o que nós fizemos. Vamos manter aqui a nossa breve leitura na segunda-feira à noite. Nós fizemos o vídeo de segunda-feira à noite, não ficou muito bom. Eu tive que voltar aqui quinta-feira de manhã fazendo um novo, porque a turma não pode ficar sem esse apanhado. E a gente vai estar observando, disponibilizando alguma coisa aí para os meninos, para os alunos. Nós temos uma turma única aí de adultos, e é uma turma fantástica. Se alguém estiver aqui me assistindo, nossa turma é brilhante, nossa turma é fantástica. Temos uma turma assim eclética, maravilhosa, e nós estamos juntando aqui todo o campo. Não é só a sede, não. Todo o campo junto, já que a gente tem que ficar em casa, então todo mundo aí acessa a aula pela internet e vamos estudar. Mas se você que está assistindo a gente não tem esse recurso lá na sua igreja, então domingo de manhã a CPAD disponibiliza uma aula pelo pastor e comentarista Elienay Cabral, no horário da escola dominical, domingo de manhã. Por favor, reúna com a sua turma e conte com a presença. Fulano está assistindo, cadê você? Está assistindo aí? Vai ter aula daqui a pouco. Vai começar, liga para fulano, faz o grupo. Tá? Não deixa a chama morrer, não. Não deixe essa chama se apagar. Vamos manter junto aí essa dinâmica da escola dominical. A escola bíblica dominical importa. Vamos continuar. Texto bíblico básico. Em 4 partes, como eu já falei, e vamos a eles. Eu estou aqui com minhas anotações. A primeira parte do texto bíblico básico, que é a nossa leitura bíblica em classe. Leitura em classe. São 4 partes, volto a repetir a primeira parte. Daniel 9, do 1 ao 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, e o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Então, Daniel, esse primeiro texto aqui fala de quê?
Daniel estava lendo o texto do profeta Jeremias. São duas passagens que falam sobre a volta do povo após 70 anos. Tem Jeremias 25, 11 e 12 e Jeremias 29, 10 e 14. Anote aí, se você quiser passar essa dica para os seus alunos, para os seus colegas, tá? Deus falou, através do profeta Jeremias, que o povo ficaria ali 70 anos no cativeiro. E o que foi que aconteceu? Daniel ficou aflito porque ele observou que o tempo estava se passando e a profecia não estava se cumprindo. Ele não estava vendo indícios de que a profecia ia se cumprir. Então ele começou a orar, a buscar incessantemente a face do Senhor. E ele fez uma oração intercessória pelo povo. E eu quero deixar, se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal aí, na página 1261, 1261, tem um estudo sobre oração intercessória, que é um estudo fantástico, que foi justamente o que Daniel fez. Daniel fez uma oração intercessória. E eu quero lembrar você que nós falamos também na hora passada, o texto que está escrito em Ezequiel 14, 14, que fala sobre Daniel. Deus coloca Daniel em uma galeria assim de 3 pessoas: Noé, Daniel e Jó. E eu vou acompanhar com você aqui Ezequiel capítulo 14, verso 14. É bom lermos a palavra de Deus, é bom a gente conferir sempre. Então tá. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou seja, Daniel era considerado justo e foi colocado aqui em pé de igualdade com Noé e com Jó. E o que foi que nós comentamos aqui? Noé lutou para salvar a sua família. Tá? Noé lutou com muita integridade para salvar a sua família, colocar toda a sua família na arca. Nós comentamos aqui que Jó lutou pela sua própria integridade, pela sua vida, para não pecar, para resistir. Jó tem um exemplo de resistência, assim, fantástico. E a gente precisa resistir no dia mau. E Daniel? Daniel se colocou na presença de Deus pela sua nação. É um exemplo também grandioso, e a gente precisa se lembrar disso, estar atento a isso, porque existem momentos em que o Senhor precisa de nós, como Ele precisou de Daniel também naqueles dias. Tá certo? Essa é a primeira lição, a primeira leitura bíblica da leitura bíblica em classe. Daniel ora pelo povo, porque ele está vendo que o tempo está se cumprindo e o povo não está voltando para casa. Ele não vê indício algum de que a profecia vai se cumprir. A segunda leitura, Daniel capítulo 6, verso 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse aqui é o momento em que o rei Dario assinou o edito que as orações deveriam ser feitas a ele. Ele era a divindade da vez. Né? Ele era a divindade da vez. Ele conseguiu esse título pelos seus amigos e pelos inimigos de Daniel. E pasmem, Senhor, os inimigos de Daniel também não eram muito amigos da nação. Não é verdade? Inimigo do povo de Deus não é amigo da nação. Inimigo do povo de Deus não é amigo da nação. Vamos continuar aqui. Então, após o rei assinar o edito proibindo a oração, Daniel foi orar. E as janelas abertas da banda de Jerusalém, que ele tinha janelas abertas no seu quarto, para a banda de Jerusalém, dizem respeito ao texto aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 15. E eu vou conferir com você mais uma vez. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 15. O que é que está dizendo aí? Do 11 ao 15, mais propriamente. 7, do 11 ao 15.
Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Salomão construiu o templo. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus escolheu, Deus se agradou do lugar que Salomão fez, tá? E aí o Senhor veio fazer uma promessa. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor estava prestando atenção aqui na oração que era feita naquele lugar. E aí quando eu olho quando a gente lê aqui sobre o Senhor não enviar chuva, ou se houver gafanhotos que consumam a terra, esse texto aqui foi feito para a gente nestes dias, né? Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos seguir esse conselho? Porque Daniel seguiu o conselho que o Senhor deu. Gente, sabe os conselhos a gente sempre segue, né? Bons conselhos não fazem mal. Agora, quando esse conselho vem de Deus, a gente tem que seguir. A gente tem que atender. E esse conselho aqui foi o Senhor que deu. E ele disse, eu estou prestando atenção na oração que é feita aqui. Então Daniel, lá, mesmo preso na Babilônia, o que foi que ele fez? Ele deixou as janelas abertas para a planta de Jerusalém. Ele se voltava para Jerusalém para fazer oração, porque ele sabia que Deus estava atento à oração que era feita ali. A oração feita pelo seu povo. Ah, mas em qualquer lugar Deus não ouve? Ouve sim, tanto é que ele estava orando na Babilônia. Mas ele fazia alusão. E ele Daniel tinha vida íntegra, ele buscou viver de uma forma diferenciada. A gente sabe que ele foi levado cativo assim entre a nata, entre os melhores. Primeira leva ele foi. Foi o Senhor que entregou o templo e os vasos nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Senhor que entregou o povo nas mãos de Nabucodonosor. O texto diz Daniel 1:2. O Senhor entregou. Porque existem cativeiros que são feitos assim. É o Senhor quem está entregando, tá? E é bom a gente se apegar a isso, se ater a isso, prestar bastante atenção, porque existe um Deus administrando, existe um Deus tomando conta. E a terceira parte da lição está em Daniel capítulo 2, do 17 ao 19, que diz: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. O que é que a gente observa aqui? Este aqui já é outro momento de oração. Observou que a gente tem aqui 3 momentos de oração na vida de Daniel. Aqui é outro momento de oração. E o que é que a gente está observando aqui? O rei Nabucodonosor teve um sonho, e quando ele se despertou, angustiado pelo sonho, querendo saber o significado, ele convocou os magos, os sábios, né? Os prognosticadores, para descobrirem o que estava acontecendo. E os prognosticadores não souberam dizer. Daniel não estava no meio dos prognosticadores, porque Daniel não era um prognosticador. Daniel é profeta, é diferente. Prognóstico é aquilo que tenta adivinhar o futuro. O profeta fala o que Deus envia, e Deus conhece o futuro. Não tem adivinhação. Então Daniel não estava no meio do povo e não era para estar.
Daniel era diferente. Daniel perguntou por que todo mundo estava sendo levado a morrer, e ele foi informado de que o rei queria saber o significado do sonho, e ninguém soube contar o sonho, nem o significado. Então ele pediu, né, um tempo, ele reuniu seus companheiros, foram orar. E o Senhor revelou o sonho e o significado. Então Daniel não tentou adivinhar. Prognóstico é tentar adivinhar. E o Senhor disse para que não houvesse prognosticadores no meio do seu povo, não é? E alguns jogos de azar são prognósticos. É interessante a gente observar aí, para não manter esse tipo de prática no nosso meio. Tentar adivinhar, tentar acertar, a gente não precisa disso. Quem tem a palavra do Senhor, a profecia fechada, revelada ali, quem tem um Deus que sabe de tudo e que revela esse segredo aos seus servos, não precisa de prognóstico, tá bom? O primeiro texto que nós lemos fala justamente de Daniel orando para que o povo voltasse a Jerusalém, para que o cativeiro acabasse. Ele observou: estamos sendo levados, estamos aqui no cativeiro, já está passando o tempo e nada acontece. Então, a quarta parte aqui está no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 5, que é a nossa última parte da leitura bíblica em classe. Vamos a ela, Esdras 1:1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares e em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Aqui foi justamente o cumprimento da palavra que estava profetizada, e Daniel orou justamente para que isso aqui acontecesse. A introdução que eu quero ler com você aqui é a introdução da lição do texto, o que diz. Eu volto a repetir, esse material está disponível na nossa sala de aula, e a senha está disponibilizada aqui na descrição desse vídeo, tá? Pode entrar e baixar o arquivo, imprimir em sua casa, fazer sua leitura, fique à vontade. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. fora levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. E aí vem o texto 1, a primeira parte. Daniel foi despertado para orar, que foi justamente aquilo que a gente observou aqui. Ele viu que o cativeiro, o tempo estava passando, mas nada se cumpria. 1.1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Ele tinha uma vida de oração desde o momento em que ele foi levado para a Babilônia. A gente observa que ele não quis se contaminar com os manjares, ele não se encontrava no meio dos seus iguais, né, levados cativos. Existem presentes que você não precisa, existem manjares que você não precisa. Mantenha sua vida pura e íntegra diante do Senhor, vai valer a pena, tá? Para o resto de sua vida. Aqui na parte 1.2 fala sobre a estatura espiritual de Daniel, capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Na lição passada nós vimos que, nessa última lição, uma lição de número 13, que fala sobre batalha espiritual, nós vimos, você vai encontrar isso aqui no canal bem explicadinho,
o apóstolo Paulo explicando na carta aos Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, ele fala sobre a unidade da fé e fala sobre essa estatura de varão perfeito, que é a medida completa de Cristo. A estatura perfeita é a medida de Cristo, para que tenhamos uma unidade da fé. E o comentarista fala sobre essa capacidade que Daniel tinha de orar. Era uma vida consagrada, uma estatura espiritual que Daniel tinha. E quando nós observamos sobre a unidade da fé, e o escudo é o escudo da fé, o escudo não era só para uma pessoa, o escudo era para ajudar aquele batalhão, aquele bloco, aquele pelotão de soldados. Então, o meu escudo auxilia a mim, auxilia o outro, mantém a formação do grupo. O escudo não é para mim, para eu usar quando eu quiser, do jeito que eu gosto. Não é escudozinho pequenininho do meu modelo. A fé é fé. Tem um modelo padrão, o escudo era padrão. O meu me auxilia, mas auxilia o outro, todos juntos com o escudo na mesma altura. E qual é a altura? A estatura. É a estatura de Cristo. Não tem outra. O barema é esse aí. Estatura de Cristo. Nós precisamos manter nossos olhos voltados para o Senhor. E Daniel tinha essa estatura de espiritual capaz de ajudá-lo a viver uma vida de oração, a confiar no Senhor nos embates do seu dia a dia. 1.3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Quando Daniel começou a orar, olha aí a gente observando algumas coisas acontecendo. Você se lembra daquele episódio em que Belsazar pegou os vasos que eram trazidos da casa de Deus, do templo do Senhor? Nós já vimos que Daniel 1 e 2 fala sobre o Senhor entregar na mão de Nabucodonosor parte dos utensílios. Quem entregou foi o Senhor. Não foi Nabucodonosor que entrou e pegou como queria. E aí eu me lembro da história do profeta Abacuque, do livro do profeta Abacuque. Que o texto do profeta Abacuque começa com Abacuque orando. É diferente de outros profetas. Os outros textos, o profeta fala, eu estava no meu canto e o Senhor me chamou. Eu estava assim e o Senhor veio sobre mim a palavra do Senhor. O texto do profeta Abacuque fala do profeta clamando a Deus. É um texto diferenciado. Além de ser um texto belíssimo, o livro do profeta Abacuque, aquele texto ali é um texto muito bonito, e Abacuque sabia escrever de uma forma diferente. Muito bonito o texto em si, mas muito profundo, fala aos nossos corações até o dia de hoje. Então veja, o profeta Abacuque começou a orar, a clamar, e a dizer que o povo estava andando de uma forma muito ímpia, e o Senhor disse, a Babilônia vai chegar aí, e vem sobre a largura da terra. E quando a gente fala sobre, quando Deus fala que vem sobre a largura da terra, significa que o nosso jeito de falar vai passar o rodo, vai limpar mesmo, vai acontecer. Então Deus falou que ia acontecer e aconteceu. Quando o profeta reclama, mas Senhor, a Babilônia vai chegar aí. Não, não se preocupe. A Babilônia, no seu tempo, também vai ser punida. E foi justamente o que aconteceu. Belsazar pensou que ele tinha os vasos, que ele tinha conseguido alguma coisa. Então ele foi lá, pegou os vasos, né, tomando vinho com seus companheiros, com seus amigos, e pegou na casa do seu Deus. E aí o dono dos vasos apareceu. Veio a mão, escreveu na parede, foi selado o destino de Belsazar, e naquele momento ali, naquele momento histórico, onde tudo parecia estar perdido, o reino foi mudado, os medos e persas dominaram o império babilônico, que era um império muito grande, muito portentoso. Os medos e os persas vieram, que foi um império medo-persa, conhecido. Eles fizeram aliança para que um não subjugasse o outro e dominaram juntos. Foi um império maior que o império babilônico, obviamente. E Ciro, conforme a profecia do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, verso 28, Ciro restaurou Jerusalém. O profeta Isaías escreveu, Isaías 44, verso 28,
escreveu que o Senhor estava ungindo Ciro. Há quem diga que o texto foi escrito depois, né? Quem quiser pode dizer alguma coisa, a gente não se importa, não. A gente sabe que quem falou foi o Senhor conhece todas as coisas. E sabe, provar, tentar provar, a gente vive por fé. Se você já experimentou, você pode viver por fé. Se você sabe que o Senhor fala e o Senhor cumpre, você tem liberdade, tranquilidade, a despeito do que muitos dizem, deixam de achar, acham. O que o outro acha não conduz a sua vida em Cristo. O que o outro acha não rege a sua fé. Você tem uma fé e você precisa ter uma estatura para ter essa fé, para alçar o seu escudo. Se você não tiver estatura perfeita em Cristo, você não consegue segurar o escudo e você não consegue andar junto. E nós estamos em uma batalha. A partir do momento que você nasce, já está na batalha. Se você aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, você está na batalha. Se você não aceitar, está do mesmo jeito. Existe um inimigo que nos odeia e existe um Deus que nos ama. Nos ama demais. Quer com ele, quer sem ele, o inimigo nos odeia e Deus nos ama. Então, eu prefiro escolher quem me ama. Eu prefiro ficar com Deus. Eu espero que você faça o mesmo aí. Tá certo? A segunda parte aqui da lição. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, né? E esse mover de Deus nos impérios, na troca de imperador, a troca de reino, olha como Deus faz aí, já era a resposta do Senhor acontecendo. 2.1, a Bíblia relata o que realmente aconteceu, que foi quando Ciro assumiu o reinado, assumiu o governo, e falou, olha, cada um que é de seu lugar vai voltar. Não foi só o judeu não, viu gente? Ciro liberou para muita gente boa ali, voltar para o seu lugar, restabelecer, afinal de contas estaria sob o seu domínio, tá? As cidades desoladas seriam reedificadas, era o império dele, ficaria tudo bonito, ele ficaria muito bem politicamente também. Então não foi só o judeu. Há quem diga, porque Ciro se lembrou, não existe Ciro se lembrou, certo. Se foi Deus que escolheu Ciro, Ciro resolveu reedificar Jerusalém, edificar o templo ao Senhor, para que se cumprisse a profecia, tudo que o Senhor promete, ele faz, ele cumpre, tá? E Ciro liberou outras pessoas, conforme se pode observar no cilindro. Vai no Google e pesquisa cilindro de Ciro. É uma forma cilíndrica com aquelas marcas. Passava tinta, a gente passava aquele cilindro no papel, ficava ali a marca, ou então no barro, né, na argila, ficava a marca ali, ficava escrito. Tá? Cilindro de Ciro, vai no Google e pesquisa. Tem o cilindro de Ciro, cilindro de Nabonito, você vai encontrar assim, os vestígios arqueológicos que comprovam a história bíblica. 2.2, conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias disse que iria acontecer e aconteceu realmente, o povo voltou do cativeiro, tá? Tem algumas partezinhas aqui que eu achei interessante. Letra A. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem, não eram obrigados. Quem quisesse ficar em Suzã, na capital, ali poderia ficar. B. Receberam permissão para reedificar o templo, isso é maravilhoso, tá? C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ciro estava disposto a contribuir. D. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Observou aí? O Senhor que deu os vasos para irem para a Babilônia, ele mesmo pegou os vasos e colocou de volta para voltarem para Jerusalém. Deus sabe onde estão os seus vasos. E Deus não perdeu o controle dos vasos, tá? Não se preocupe. Deus não se atrapalha, não se perde. Ele sabe onde todas as coisas estão. Terceira parte, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. 1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Obviamente, esse foi o despertamento. E Daniel, como diz o título da lição, Daniel ora por um despertamento e ele ora por um mover de Deus. Ele precisa ver alguma coisa acontecendo ali. Está todo mundo parado, ele não estava vendo nada. E a gente precisa orar.
se colocar na presença do Senhor para ver algumas coisas, algumas mudanças acontecerem em nossa vida, em nossa história, em nossa família. É necessário que isso aconteça. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, conforme diz o texto, para reedificar o templo, para organizar as coisas. Letra A. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Bem verdade. B. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Tá? E, obviamente, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. E aqui encerro o comentário de nossa lição. Eu espero que tenha sido de algum proveito. Não estou preocupada com multidões. Mas escute só, qual é o meu objetivo aqui com esse canal, o que é que o Senhor propôs no meu coração. O Senhor, certa vez, conversou com uma pessoa. E conversando com essa pessoa, ele falou algumas palavras. Essas palavras hoje ecoam. João 3,16. Todo mundo sabe de qual. Sabe para quem que Jesus falou? Falou para Nicodemos, em um momento que estavam só eles dois conversando. Jesus parou para conversar com a mulher samaritana. E eu tô aqui parada para conversar com você. Se esse vídeo chegou até você, que está aí sem um lugar para estudar, que está aí procurando a área de serviço para fazer uma leitura, que está se enclausurando no sanitário, no banheiro para fazer uma oração, então tá. Eu espero que você saiba, que você assista esse vídeo e veja, o Senhor é contigo. Você que é professor, só tem um aluno em sua classe? Ótimo, já é alguma coisa. Um aluno é 100% ele. Um dia Deus tirou Filipe do meio das multidões e levou ao deserto para evangelizar uma pessoa. Então, se você tem um aluno que seja ao seu alcance, não perca esse aluno. Continue com ele, tá? Continue com a sua aula, continue com a escola bíblica dominical. Se não tem como utilizar a revista, vamos observar que ao longo do trimestre algumas dicas para a gente fazer. Ao longo do trimestre, com nossos adolescentes, com os jovens, com as crianças, vamos mobilizar. Não podemos perder nossa escola bíblica dominical, não podemos perder nossa classe, nossos alunos. Continue firme com o Senhor. Deus te abençoe, Deus revigore as suas forças. Repito, se você não tem esse material, o material de 93, eu disponibilizei aqui no Google Classroom. Você pode acessar sem estar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço, Deus te abençoe. Não desista da caminhada, Deus é contigo. Deus te abençoe.